Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Segunda parte do tema de hoje. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Vocês lembram? O que é a dureza espiritual? Deixa eu tomar aqui um chá para não estar arrotando aqui, tá, pessoal? Para não estar com soluço aqui, arrotando. Já fui ali, fiz uma merenda, então voltei para continuar essa segunda parte. O que é que ele fala que é como é dureza, essa dureza espiritual? Ela é também a dureza do coração. Mas o que é que a gente viu aí na primeira parte que a gente falou, né? A gente falou muita coisa aí. Ele diz que a dureza espiritual é também conhecida como a dureza do coração. É um conceito que descreve o estado, então, estado de consciência da pessoa, né? Que é o estado de resistência à verdade espiritual. A voz de Deus, então, ela está resistência a isso, e a sua vontade. Então, não quer fazer a vontade de Deus. É uma condição onde o indivíduo perde a sensibilidade para com as coisas espirituais, tornando insensível a convicção, né? A crer, a convicção do Espírito Santo e a necessidade de arrependimento. Então, é isso que significa a dureza espiritual. A pessoa está naquela dureza do coração, o qual Cristo, os apóstolos, rebateram muito sobre esse estado de resistência, o estado que a nossa consciência está resistindo à vontade de Deus, à verdade espiritual, estamos resistindo o espírito dessa pessoa. Aí, pessoal, vai dificultar suas coisas, tá? O que mais? Segunda parte, né? Cadê onde foi que a gente parou aqui? Eu marquei. Cadê? Aqui. Segunda parte, ele fala: esse pecado, não apenas, né? O pecado é a dureza espiritual, dureza do coração. É um pecado espiritual, tá? Esse pecado não apenas bloqueia o crescimento espiritual, mas também gera danos profundos no relacionamento e na disposição para o arrependimento. Então, começa a gerar danos, tá? No relacionamento com Deus, com o próximo. Então, a pessoa não se coloca na disposição de se arrepender. Por isso que não é bom ficar aí nessa vida por muito tempo, tá? Endurecendo, que pode acontecer isso. O que mais? O tronco da dureza do coração é a recusa em aceitar a verdade e se submeter à sua vontade. Então, o tronco, como é aquilo que é o principal, né? É a pessoa recusar aceitar a verdade de Deus, nem se submeter a ela. Não vou fazer, não, isso. Então, é uma dureza que vai levar a pessoa a entrar nessa frequência espiritual. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Nossa, eu sinto muito, tá, pessoal? Mas você tem uma consciência, você vai decidir, pessoal. O caminho vai ser colocado, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho da verdade e o caminho da mentira. E você vai escolher. É uma escolha sua. E eu vou ter que respeitar a espiritualidade. Respeita, tá? Até o momento mesmo, quando você vê e reconhecer que estava no engano, na mentira, e voltar para a verdade, tá? Aí ele fala: essa atitude se manifesta na teimosia espiritual. É um bom tema, né? Teimosia espiritual. Então, a pessoa, quando está na teimosia, na indiferença ao chamado de Deus. Então, ela não quer atender o chamado espiritual.
ela está na resistência, ela não quer atender, porque ela sabe que vai ter que entrar numa frequência de obediência, obedecer, ouvir a intuição de Deus. Então ela está nessa teimosia espiritual de resistindo para não atender o chamado de Deus, tá? E na justificação do próprio pecado. Então ela começa a justificar o pecado que ela está cometendo. É um perigo muito grande, porque você já não reconhece mais que tem erro, acha que já sou, tem erro nenhum, tá tudo certo, já entrou no engano aí, tá? Já saiu da espiritualidade aí já foi, tá, pessoal? Quando o cara tá assim, usa, às vezes até vai usar até a própria palavra para tentar justificar o que ele tá fazendo, tá? Por mais que seja um erro, ele vai justificar. Aí ele fala, pô, é igual os pastores, ele justifica porque eles estão tirando dinheiro de você. Ele sabe que é errado. Eu vi um vídeo que o pastor admitia que era errado cobrar dízimo porque não uma doutrina de Cristo. Então, ele sabia e estava cometendo isso. Você está entrando, está justificando o próprio pecado. Então ele vai lá, lê outros versículos, mas sem entendimento nenhum. É aqui, ó, tem que dar, ó. E aí já foi, tá? Aí o inimigo toma conta mesmo, tá? Aí ele fala, portanto, a dureza do coração é um pecado destrutivo que se inicia na raiz do orgulho, né? Cresce no tronco da resistência à verdade e se espalha pelo o galho da rebeldia e da incredulidade e gera fruto de afastamento e sensibilidade espiritual. Então, a gente é uma árvore, né? Como Cristo falou que a gente é como árvore. Então, o que é que ele fala aqui? Bem colocado aqui, tá? Que ele fala, portanto, a dureza do coração é o pecado destrutivo que começa lá na raiz, então, na alma. Cresce no tronco da resistência, então, o seu estômago começa a resistir e espalha pelo o galho. Então, seus galhos vai ser rebeldia e incredulidade. E o fruto que você vai gerar é o afastamento de Deus, a insensibilidade espiritual. É isso que vai acontecer, pessoal, tá? O que mais? Ele fala, a única maneira de vencer esse pecado é permitir que Deus transforme o seu coração de pedra em um coração de carne, cultivando a humildade, o arrependimento e a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, é a única maneira de a gente vencer esse pecado aí da dureza do coração. Você tem que cultivar a humildade, estar sempre no arrependimento, estar sempre com sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para ele guiar você. Vá por aqui, não faz, ele vai administrar você. Você quer isso, pessoal? Não tem como para sair dessa dureza, senão você vai ficar na dureza e você sabe o que vai acontecer, né? Você vai ser enganado, falso profeta, e você vai começar a enganar também os outros. Então, o que é que vai acontecer com você? Sua alma. Aí ele fala que possamos ter um coração quebrantado, né? E sempre disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Então, é isso aí, para combater essa dureza do coração. Ele fala, a dureza do coração é um pecado que afeta profundamente o relacionamento do indivíduo com Deus e com o outro, tornando pessoas insensíveis à verdade, resistentes à correção, indiferença ao amor e à graça divina. Então, é isso que vai acontecer, tá, pessoal? Aí o que mais? A Bíblia certamente alerta sobre o perigo deste estado espiritual, porque é um estado de consciência que você está, pessoal. Então, por isso que eu estou falando de despertar, para você sair desse estado.
Pois aquele que endurece o coração se afasta da voz de Deus e corre o risco de cair em perdição. Então, vai cair na perdição. Nossa, meu Deus. E eu não quero que isso aconteça com vocês, tá, pessoal? Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para você tomar consciência disso. Você sabe o que se passa aí por dentro. A espiritualidade também sabe. Eu não sei o que é que está passando aí no seu coração, seu pensamento, qual é o seu sentimento, eu não sei, tá? Você pode estar onde que está nesse país aqui, fora do país, você sabe, a espiritualidade sabe quem é você. Aí ele fala, a dureza de coração precisa ser arrancada e substituída por um espírito ensinável e humilde. Então, você vê que a humildade é por isso que Cristo disse, venha aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. O Espírito de Cristo é um espírito manso e humilde. Então a gente tem que aprender com ele. Tá? Aí o que mais? Aquele que se arrepende verdadeiramente abre o coração para Deus. Então, o arrependimento verdadeiro, então, o despertar verdadeiramente. Você abre o seu coração para Deus, torna-se alguém capaz de ouvir e obedecer e demonstrar o amor de Deus. Então, você vai começar. Então, você vai mudar, pessoal. Porque é isso que Deus quer fazer. O trabalho em você. Aí você começa a manifestar a vibração, começa a fazer boa obra, trabalhar para o bem. E as pessoas vão perceber isso. Essa energia em você, tá? O que mais? O verdadeiro arrependimento da dureza do coração conduz à transformação genuína, então, transformação verdadeira, resultando em sensibilidade à voz de Deus, humildade e compaixão no relacionamento com o próximo. Então, isso vai ser demonstrado com humildade, compaixão no relacionamento com o próximo. Agora eu estou lembrando, pessoal, o obreiro que falou lá com a senhora, tá? Eu vi o vídeo, ele ameaçando, colocando medo na senhora. Esse cidadão, ele está nessa condução de transformação, pessoal. Ele está passando essa humildade, compaixão no relacionamento com o próximo. Vocês têm que analisar isso. Por isso que eu digo aqui, se vocês ficam aqui assistindo, vocês vão perceber de longe quando a pessoa está errando, pessoal. Você não viu o outro aí também que eu vi o vídeo que a pastora, se você não dá o dízimo aqui, você não vai usar o banheiro aqui, vai usar na sua casa, né? Eu dei até risada, tá, pessoal? Mas é isso. Porque não tem humildade e compaixão. A outra que é cantora e pastora repreendeu a senhora também, né? Um espírito de arrogância. É isso que você vê, arrogância, essas pessoas colocando medo nas pessoas. Não é um espírito diferente do Espírito de Deus, tá, pessoal? Mas por que eu estou vendo isso? Porque eu estou desperto. Mas tem pessoas que estão lá ainda, ó, na igreja, estão lá ainda servindo ali. Não achou nada de errado que a pessoa fez. Entende, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, a dureza é substituída por um coração ensinável, obediente e amoroso. Olha como quando você é transformado verdadeiramente. Então, a dureza daquele vai ser pelo um coração de carne, que ele vai ser um coração ensinável, paciente, né? Obediente, amoroso, refletindo a graça e a misericórdia de Cristo. Agora eu pergunto, pessoal, esses que estão dizendo que são seu líder aí, eles estão refletindo a misericórdia de Cristo? Repare, eu estou mandando você reparar, tá?
Aí ele fala, a dureza de coração é um perigo espiritual que impede a transformação e o crescimento da consciência. Então, vai impedir. Você não vai crescer. Então, aonde tem dureza do coração, tem mentira, tem engano, é um perigo que vai impedir de você ser transformado, né? Transformar o seu espírito. E seu espírito não vai crescer. Vai ficar com a síndrome de Peter Pan aí, igual muitos desses que estão nesses grupos religiosos. Tá? E pedir a Deus para que vocês se livrem sai do meio dessas filhas aí prostitutas, tá? Aí ele fala, somente um coração quebrantado e submisso à voz de Deus pode experimentar o poder renovador do Espírito Santo. Então, só aquele espírito que está quebrantado, aceita, é dirigido pela voz de Deus, ele vai experimentar o poder da renovação do Espírito Santo na vida dele. Mas se ele não está com o coração quebrantado, está duro, não vai trabalhar. Deus não vai trabalhar no seu ser, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar essa verdade aqui para vocês, pessoal. Porque eu não sei se esses... eu vejo aí esses líderes aí que estão aí pela ganância dele, não vão falar isso aqui para você. Tá? Aí o que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa dureza espiritual, que é a dureza do coração? Será que a Bíblia fala, pessoal? Vamos ler, né? Eu aqui leio, tá, pessoal? Para vocês, tá? Se os outros não lerem aí, tem suas lives aí, tá? Ontem eu vi muitas lives aí, tá, pessoal? O cara falou mais de 1h30 e era parece que era um pastor evangélico aí. E não leu a Bíblia. Pô, por que não tá querendo ler? Aqui a gente lê, tá? Mateus 13, versículo 15. Vamos ler. Pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não vê e seu ouvido não ouve e seu coração não entende e não se volta para mim, nem permite que eu o cure. Então, olha o que Cristo estava vendo nas pessoas. Por que essas pessoas estão endurecendo o coração? Viu o milagre de Cristo, mas mesmo assim, os olhos vê, né? De modo que seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, e seu coração não entende, porque ele está com o coração endurecido. O povo estava com o coração. E aí não se volta para mim, nem permite que eu cure. Então, não vai haver cura. Quando você está com o coração endurecido, Cristo está impedido de fazer a cura em você. Você tem que permitir, pessoal. Então, Cristo viu aquilo no povo, o coração estava duro. Porque cada um tinha ali suas religiões, suas coisas, né? Ele não queria se converter de todo o coração. Por isso que para se converter tem que ser de todo o coração. O que mais? Efésios 4, 18 e 19. A Bíblia fala, pessoal, com a gente. A mente deles está mergulhada na escuridão. Anda sem rumo, alienado da vida de Deus. Então, não participa da vida de Deus, né? Pois são ignorantes e endurece o coração para ele. Então, por isso que não é bom a gente ficar na ignorância. E teve uma pessoa aqui na rede social que disse assim, a ignorância é uma bênção. Eu não sei para que bênção ele está falando, a bênção do inimigo, né? Você vai receber. Então, as pessoas são ignorantes, endurece o coração para ele, então, para Deus. Torna-se insensível e vive a sua função do prazer sexual e pratica evidentemente toda espécie de impureza.
Então, quando a pessoa endurece o coração, ela vai cair nisso aí, ó, na insensibilidade, vai começar a buscar o prazer da carne, né? Em toda a impureza para querer se satisfazer, mas não vai, tá? Até o momento de que ela caia em si, tá? Desperte e, como é que se diz? E comece a ouvir a voz de Deus, tá? Aí o que? Mateus 19, versículo 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos pediu repúdio à vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, é por causa da dureza do coração que Moisés, né, pediu para que repudiar, porque a dureza do coração. E Deus não quer que a pessoa fique nessa dureza do coração, tá, pessoal? Ele pediu repúdio da mulher, o divórcio, né? Entende? Foi por causa da dureza. Aí o que mais? Jeremias 7, versículo 24. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seu próprio desígnio, na dureza do seu coração maligno, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Então, olha o que Jeremias viu no povo, tá, pessoal? E Deus falou com ele, mas eles não me escutaram, nem prestaram qualquer atenção nas minhas palavras, né? Endureceram o coração, deram as costas, desprezaram ali o que Jeremias estava falando, né? Que era trazer o recado de Deus, tá, pessoal? Não houve. Então, tem muitas vezes que Deus está me usando aqui para trazer, elas dão as costas, endurecem o coração, não quer ouvir. Eu quero ver se vem do meu pastor. Se não vir do meu pastor, eu não vou ouvir Samuel. Tem que vir, então. E aí, a espiritualidade não está usando o pastor. Aqui está no engano. A espiritualidade não vai usar ninguém que não vai trazer a verdade. Aqueles que estão no engano, espiritualidade, esses não são canais da espiritualidade, tá? Ah, o que mais, pessoal? Jeremias 13, versículo 10. Jeremias, hoje, o profeta jovem, né? Tá falando, tá? Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-lo, e inclina-se diante dele. Será tal como este, sinto que para nada presta. Então, é o que as pessoas, quando endurecem o coração, ela vai adorar deuses estranhos, vai inclinar diante dele. Então, muitas pessoas aí que estão adorando deuses estranhos, imagem, por causa da dureza do coração. Então, quando você entra nesse estado de consciência, você está vulnerável. Você vai adorar deuses estranhos, vai ser administrado, né? Vai seguir ordem dos falsos profetas. É isso que vai acontecer. Então, o povo estava maligno ali. Estava fazendo coisas que não agradavam o Deus vivo, tá? O que mais? Salmo 95, versículo 8 e 9. Não endureça o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, puseram-me à prova, embora tiveste visto a minha obra. Então, eles endureceram o coração. Não endureça, então, é proibido. Não, você entende essa palavra não como o quê, pessoal? Não é para entrar nessa frequência. Não endureça o coração, porque você viu o que aconteceu com aqueles antepassados lá de Israel, né? Pereceram, tá?
Aí o que mais? Hebreus 7, versículo 7, Hebreus 3, versículo 7 até o 9. Vamos ler. Portanto, assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, se você está ouvindo a voz aqui, a espiritualidade, não endureça. Como quando me provocaram, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram a minha obra durante 40 anos. Não faça isso, pessoal. É proibido. Se você ouviu a voz agora, se hoje Cristo é o ontem, hoje e o amanhã. Então, se você ouvir a voz de Cristo, que é o hoje, não endureça o coração, tá? Que ele está chamando você. Porque senão você vai cair nessa tentação do deserto aí, tá? Igual aqueles. Entende, pessoal? O que mais? Provérbio 28, versículo 14. Bem-aventurado o homem que sempre teme a Deus, né? Mas aquele que endurece seu coração cairá em calamidade. Nossa. Não pode, tá, pessoal? Não pode endurecer. Então, você que está sempre ouvindo, temendo o que Deus quer, obedecendo ali as coisas, né? Você é um homem bem-aventurado, é um homem feliz. Mas se endurece o coração, vai cair na calamidade. É claro, né, pessoal? A mensagem. O que mais? Zacarias 7, versículo 12. Eles tornaram o seu coração duro como pedra. Nossa, até Zacarias, para que não pudesse ouvir a lei e a palavra do Senhor dos Exércitos. Havia enviado pelo seu espírito por meio do profeta anterior. Por isso veio grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Então, Deus já tinha mandado outros profetas, tá? Enviado pelo Espírito Santo, falando, e o povo endurecia o coração. Não vou obedecer, não. Pelo amor de Deus, tá, pessoal? Então, é essas coisas que acontecem, tá, pessoal? Não pode endurecer o coração. Ele vai enviar um aí, às vezes não é nem o que você quer lá, o seu pastor, seus deuses, né? E você não ouve, endurece o coração. Romanos 2, versículo 5. Mas por causa da tua teimosia e do teu coração impertinente, acumulam ira para ti, no dia da ira, da revelação do justo juiz de Deus. Então, você está acumulando ira, porque você está na teimosia, endurecendo o coração, não quer obedecer, então você está rebelde, é rebeldia. É o pecado da rebeldia, tá? Está se rebelando contra as coisas, não quer ouvir. Então você vai entrar no justo juízo de Deus, tá? É muito ruim, tá, pessoal? Aí o que mais? Hebreus 3, versículo 12 até o 15. Cuide, irmão, para que nunca haja em qualquer de vocês um coração perverso e incrédulo, que o afaste do Deus vivo. Então, não pode. Você vai se afastar do Deus vivo e vai servir ao Deus morto. Você sabe, né? O Deus morto que está aqui nessa realidade aí, dominando aí as religiões aí mortas, tá? Então, você vai se afastar do Deus vivo e vai servir esse Deus morto. Antes, anime um ao outro todos os dias. É o que eu estou tentando fazer. Durante o tempo que se chama hoje, que é Cristo, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois nós tornamos participante de Cristo. Então, fomos chamados, despertos, né? Se guardamos firmemente
até o fim a nossa certeza inicial. Então, se você continua na frequência da espiritualidade, se você está guardando essa frequência até o fim, né? E aí ele fala, enquanto é dito, hoje se ouvir a voz, não endureça o coração como me provocaram lá no deserto. Não endureça. Se você ouvir a voz do hoje, que é Cristo, né? Porque ele disse, eu sou o hoje, o agora e o eternamente. É Cristo. Então, se você ouvir a voz de Cristo, abra o coração. Ele quer trabalhar no seu ser, ele quer mudar você, ele quer fazer de você uma nova criatura, tá? Se tornar o filho de Deus, né? Ao que mais? Hebreus 4, versículos 5 até o 7. E, novamente, nesta passagem, eles não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que ainda resta alguns entrar, aquele que antes foi pregada a boa nova, não conseguiram entrar por causa da desobediência. Então, entraram naquela frequência de desobedecer. Não quiseram ouvir a voz, não quiseram obedecer. As boas novas já foi pregada para o povo lá. Ele novamente fixa o certo dia. Então, Deus fixou um certo dia hoje, que é Cristo, dizendo por meio de Davi, depois de tanto tempo, assim como foi dito antes. Então, antes aquele povo ouviu a voz do hoje. Cristo estava ali falando ao coração deles, mas eles não abriam. Hoje, se ouvide a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, é proibido essa dureza espiritual, essa dureza do coração. É proibido, pessoal. Se ouvir a voz do Espírito, a espiritualidade tocando, você tem que atender o chamado, porque está chamando você para fazer a boa obra em você. E você vai se tornar uma pedra viva que vai ser usado para a casa de Deus espiritual. É claro, né? Claríssimo, né? Entende? Aí o que mais? Isaías 60, 10. Torna-se insensível o coração deste povo. Endurece o seu ouvido, escurece os seus olhos, porque não veja com os olhos, ouça com o ouvido e entenda com o coração. E se converta e seja curado. Foi o que a profecia de Isaías aconteceu com Cristo. Eles estavam ouvindo, vendo com os olhos, ouvindo, mas não abriu o coração para entender, para se converter a Deus e para que seja curado. Então, por isso que Cristo chegou, essas pessoas duras de coração, ele não vem até mim para que eu cure. Aí é o que João falou aqui também, ó. João 12, versículo 40. Ele cegou os seus olhos e endureceu seu coração, para que não veja com os olhos, nem perceba com o coração, nem se converta e eu cure. Então, cegou, tá? Se você fica nessa dureza de coração, o inimigo vai cegar você vão ler a Bíblia, não vai entender direito. Então, a Bíblia ali não vai trazer cura para a sua alma. Tem gente que é assim. Então, por isso que eu estou dizendo. Tem gente que vai para o culto aí religioso, ela entra vazio e sai mais vazio ainda. Sai até perturbada, porque não entende ali. Ou o que é isso? Não entende. Porque se a pessoa abre o coração, o próprio Espírito vai ensinar ela, vai guiar ela, tudo que está ali. E ela vai ser curada. O que mais? Deuteronômio 15, versículo 7. Se houver um pobre entre vocês, ou um dos seus irmãos, e qualquer de sua cidade na terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a você, não endureça o coração, nem feche a mão para seu irmão pobre. Então, é isso que acontece. Até hoje, tá?
Tem muita gente que fecha a mão para não quer abençoar. Você viu que a pastora não quer que os pobres sentem na frente da igreja dela e não ajude nenhum pobre. Aí o pastor também falou, eu vi o vídeo aí, não dê nada aos pobres aí, não ajude ninguém, nenhum pobre aí. Então, que espírito é esse, pessoal? É o Espírito de Deus? Então, você vê que lá dentro do povo de Israel, ele já tinha esses mandamentos que Deus estava trazendo para ele fazer justiça. Porque isso aqui é justiça. Mas o que é que ele fazia? Endurecia o coração e não dava. Então, ó, as pessoas que se rebentem aí, tá? É isso. Isso é espírito do anticristo, espírito maligno. Aí o que mais? Salmo 17, versículo 10. Vamos ler aqui. Tomar um chazinho para a gente continuar o nosso estudo. Salmo 17, versículo 10. Eles fecharam o seu coração insensíveis. Com a sua boca falaram orgulhosamente. Então, é isso que acontece. Quando você fecha o coração, endurece, você se torna... Então, o que é que vai sair da sua boca? Orgulho, coisas orgulhosas. E é quase a maioria desses líderes que eu estou vendo, pessoal. Nossa, eu vi um aí falando orgulhosamente, tá? Eu digo, nossa, esse aí não tem espírito da verdade. Ali, sinceramente, ali não tem, tá? Eu fico olhando assim, eu digo, nossa. E o pior de tudo é que essas pessoas não estão enxergando isso, tá? Aí o que mais? Tiago 2, versículo 15 e 16. Vamos ler. Se um irmão ou a irmã estiver necessitado de roupa ou do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, esqueça e coma bastante, e não der o necessário para o corpo, de que adianta isso? Então, de que adianta então tá ali, indo ali? O que é que adianta se você não está querendo fazer justiça? De que adianta você foi chamado para a espiritualidade? Não pode, pessoal. É errado, tá? Aí o que mais? João, 1 João 3,17. Mas aquele que tiver bens deste mundo, vendo seu irmão passar necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, você tem lá o recurso, você pode ajudar. E você diz, eu sou espiritualista, eu sou cristão, eu sou espiritual, eu sou uma pessoa... E você tem, e fecha o coração. O que é que adianta isso? Então, é igual o Tiago, o irmão de Jesus. O que é que adianta isso? O que é que adianta a sua fé dizer que você não está fazendo justiça? Então, está fora da espiritualidade, pessoal. E aí, essas pessoas que estão fazendo isso é porque estão com o coração duro. O próprio pastor falou, na hora que ele estava pregando, não ajude aí, não dê nada aos pobres aí, tá? Não dê nada aos pobres. A mulher também, a cantora, não dê nada aos pobres aí, não permita que os pobres sentem na frente da igreja. Pessoal, tá? Eu mesmo que sou pobre, se eu fosse da igreja dela, né? Que é a igreja dela. Não é de que se eu fosse lá, eu ia sentar lá fora, ou no último banco, ou sentar no chão, tá? Porque eu não ia ser bem recebido. Eu sou pobre. Tá, pessoal? Ah, o que mais? Marcos 6, versículos 51 e 52. Vamos ler. Então Jesus entrou no barco e foi junto deles, e o vento parou. Eles ficaram muito admirados, pois não tinham entendido nada do que aconteceu com os pães, mas seu coração estava endurecido. Então, os discípulos ainda ali estavam com o coração endurecido, pessoal. Você vê? Eles estavam andando com Cristo. Eles viram Cristo multiplicar os pães, né? Aí quando Cristo veio por cima da água e o vento parou, eles ficaram admirados e não estavam entendendo nada. Nossa, o que é isso?
Então, pessoal, por mais que a pessoa veja milagre, veja as coisas acontecer, se o coração tiver endurecido, ela não se converte a Deus. Por isso que é proibido endurecer o coração, tá, pessoal? Ao que mais? Marcos 8,17. E Jesus percebeu isso e disse: por que você discute sobre não ter pão? Vocês ainda não entenderam? Vocês têm um coração endurecido? Porque ainda está discutindo sobre o que é que a gente vai comer, o que é que a gente vai. Eles estavam andando com Cristo, pessoal. Vocês estão ainda com o coração endurecido? Não endureça o coração. Então, era ali o teste para os apóstolos, discípulos, né? Que depois se tornaram apóstolos de Cristo. Ao que mais? Atos 28, capítulo 28, versículo 25 até o 27. Então, você vai ver aqui, ó. E como não concordassem entre si, começaram a sair, depois de Paulo ter dito uma palavra de despedida. Bem falou o Espírito Santo por meio do profeta Isaías, a vós, a vossos pais, dizendo: vai a este povo e dizei: ouvireis, mas não entendereis, vereis, mas não percebeis, porque o coração deste povo se tornou insensível e com o ouvido ouve com dificuldade. Fecha os olhos para que não visse com os olhos, e o ouvido ouvisse com os ouvidos, e entendesse com o coração e se convertesse e o curasse. Então, ele falou a profecia que está lá escrita em Isaías. Então, Paulo estava sentindo aquilo. Paulo veio trazer a palavra. O povo estava com o coração duro, pessoal. Ele lembrou logo da passagem do profeta Isaías, tá? E falou isso aqui, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte do jogo, tá? O que mais? Salmo 51, versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Então, Deus nunca vai desprezar aquele que está com o espírito quebrantado, o coração dele, né? Contrito ali, quebrantado, querendo buscar Deus. Deus nunca vai desprezar, pessoal. Então, quando você sente tocado, você abre o coração, tem um coração que Deus não vai desprezar você. Você vai ser aceito por Deus. A conexão, tá? O que mais? Ezequiel 18:31. Abandone todas as transgressões que cometeram e crie para si um coração novo, um espírito novo. Pois porque você morreria, ó Israel. Então, olha o que Deus fala: abandone as trevas. Crie para si um coração novo, um espírito novo. Porque senão vocês morreriam, ó casa de Israel. Então, levaria à morte espiritual. Tá? Aí o que é que ele fala aqui? Ezequiel 11:19. E lhe darei um só coração, e porei dentro dele um espírito novo, e tirarei tirarei da sua carne um coração de pedra, e darei um coração de carne. Então, para servir a Deus. Então, é isso que a nova aliança que Deus estava trazendo para o povo, né? Que é hoje a gente, tá? Por isso que o coração é a morada de Deus, tá, pessoal? Então, Jeremias 31, versículo 3, é o que ele fala aqui, ó. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia. Então, depois que Cristo houve o sacrifício, ele fez uma nova aliança. Então, a nova aliança de Cristo, tá? Com a casa de Israel. Então, que casa de Israel é essa? A casa de Israel espiritual. Porque quando você entrar em Cristo, não tem judeu, nem grego, nem servo, nem mulher, nem homem, nem nada. Todos são um
em Cristo. Então, vocês se tornaram participante da promessa de Abraão. É claro, né, pessoal? Tá bem claro, né? Mas eu não sei por que essas pessoas não entendem isso, tá? Porque tá com o coração duro. Então, naqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Então, a lei vai estar no coração. Escreverei em seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, depois que Cristo veio, fez essa nova aliança, aonde agora que a lei vai ser no coração, tá? E você vai ser o povo de Deus e Deus vai ser o seu Deus, tá? Por isso que a gente não pode endurecer o coração, tá, pessoal? Ao que mais? 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os seus santos. Então, prepare, tá? Fortaleça o seu coração nessa conexão com Deus Pai, né? Para que você esteja preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seus santos, tá? O que mais? Respondeu Jesus, Mateus 22, versículo 37. Respondeu Jesus, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, esse é o novo mandamento, né? Vos dou. Foi o que Cristo falou para os discípulos. É esse mandamento. Então, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. Então, o coração é morada de Deus, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, entendimento é mente, então é mente, né? Coração, que é a alma, né? De todo o coração. Então, é mente e coração. Você tem que se entregar a Deus. Porque quando você amar, Deus fazer a obra em você, aí você vai ter o amor de Deus que você vai passar para o segundo mandamento, que é amarás o próximo como a ti mesmo. Então, por que amarás o próximo como nós mesmos? Por quê? Se você tem o amor de Deus, você tem condição de amar outra pessoa. Mas se você endurece o coração para Deus, você não é uma pessoa apta para transmitir o amor de Deus. É claro, pessoal? Tá claro, né? Então você não vai dar o fruto, vai ser uma árvore, o que o espiritualista falou, vai ser uma árvore infrutífera. Não vai dar o fruto do Espírito Santo, fruto, porque aquele que não permanece na videira que é Cristo, ele não pode fazer nada, ele não vai dar fruto. Entende? Por isso que você, primeira pessoa, se conecta a Deus, tem a conexão, se entrega, o seu coração tem que ser de Deus, aí depois você vai amar o próximo como a ti mesmo. Né? Você é um filho de Deus, está com a sensibilidade, o amor de Deus, então você vai amar o próximo. Aí, o que mais, pessoal? Né? Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Então, ele está perto, tá, pessoal? O Senhor Deus, esse Deus, tá? Que a gente não vê, não conhece, mas a gente sente ele, a gente quer relacionamento com esse Deus. Então, ele está perto daquele que tem um coração quebrantado. Então, quem está com o coração duro, não, Deus não vai estar perto dele, você vai estar longe de Deus. Então você tem que estar com o coração quebrantado, Deus vai estar aí e vai salvar aquele espírito abatido. Você vai ser usado até como canal
para salvar aquele que está com o espírito abatido, está na ignorância, está nas trevas, né? Está endurecendo o coração. Deus vai usar você, você é um canal da espiritualidade. Tá, pessoal? Não tem para onde correr. Você acha que vai correr para onde, pessoal? Vai correr para os religiosos aí que estão maltratando aí as pessoas aí, né? Nossa, quantos eu vi aí maltratando as pessoas aí, tá, pessoal? Colocando medo, tá? A frequência do medo. Se você sair daqui, você é do maligno, você não é de Deus, tá? Não sei o quê. Expulsa a pessoa lá do grupo dele, né? E ainda quando expulsa, amaldiçoa a pessoa, né? Quero que tudo dê errado para você, a maldição caia. Para que você está fazendo isso, pessoal? Né? E é um espírito errado aí, tá? E isso em vários grupos, tá? Não é só grupo evangélico, não, tá? É grupo também, como é aqueles grupos de matriz africana, grupo espiritualista, é vários grupos, tá? Porque eles querem prender a pessoa ali. A pessoa tá servindo a eles ali, tá? Né? Com dinheiro, com qualquer coisa, tá servindo ali. Nossa, pessoal, aqui você é livre, tá? Aqui não estou prendendo, eu estou prendendo vocês aqui, pessoal. Eu estou dizendo a vocês se vocês é do diabo, é do maligno. Estou falando isso aqui. Eu quero que você se conecte à sua espiritualidade. E você não tenha terceiros aí no seu relacionamento com Deus. Porque quando você vai para obreiro, pastor, líder de alguma coisa, você está colocando terceiro no meio. E Deus quer ter um relacionamento direto. Então, eu estou fazendo vocês ter esse relacionamento direto com Deus. Eu não tenho nada a ver. É você com Deus aí, tá? É você e Deus. Sua espiritualidade, você trabalhando a sua espiritualidade. Se você não quer, pessoal, aqui ouvir os meus ensinamentos, você é livre. E eu abençoo você. Deus lhe abençoe, tá, irmão? Graças a Deus. O momento que você estiver preparado, você vem ouvir. Nunca para amaldiçoar as pessoas. Então, que espírito é esse, pessoal? Que estão amaldiçoando as pessoas aí? Espírito de engano, espírito do erro, espírito maligno. Nesses líderes que tem aí, gulosos, né? Cão gulosos, que querem o dinheiro seus aí, tá? Por isso que ele quer manter você preso aí, nesse quadrado aí que ele está dizendo que é a igreja de Deus, tá? É um engano que está passando para você. Ele não está dizendo que você é o templo do Espírito Santo, como a Bíblia fala. Vocês não sabem que vós são o templo do Espírito de Deus? Então, vocês que é o templo de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, o prédio lá, a igreja lá, foi feita por mão de quem? Por mão de homem. Deus não habita nesse templo. É um templo feito pela mão dele. Então, a nossa consciência não foi feita pela mão de Deus. Então, Deus habita aí na nossa consciência. O nosso coração, né? Entende agora por que a gente não pode ter a dureza espiritual? A dureza do coração, pessoal? Porque Deus quer fazer morada em você. Tá? Quer trabalhar, fazer a obra em você, quer usar você, quer orientar você, quer direcionar você pela verdade. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí, eu vi aí que vocês participaram. Vocês estão gostando dos vídeos, né, pessoal? Dos temas que eu tô trazendo aqui. Graças a Deus. Vamos continuar, tá? Vocês aí, tá? Estão compartilhando, eu estou vendo aí, tem muita gente comentando, tá? Estão visualizando bastante vídeo meu. Nossa, eu fiquei surpreendido aí com o vídeo que eu gravei ontem, né? Que foi sobre o que mesmo? Foi o que é esperança, né?
A esperança espiritual, não foi? E eu tinha gravado o que era arrogância espiritual. Também ouvi que teve muita visualização. Obrigado, tá, pessoal? Espero, isso é espiritualidade. Espero que vocês continuem, tá? Aqui você não tá preso, não, tá, pessoal? Aqui é pela consciência, tá? Aqui você tem que tomar consciência, você vai estar aqui me ouvindo, porque você tem consciência de que o estudo eleva a sua consciência, então. Não é obrigado aqui, tá? Aqui eu não vou amaldiçoar igual os conceitos religiosos que tem aí, tá, pessoal? Mas graças a Deus, obrigado, vocês estão tomando consciência, né? Estão vindo aqui, visualizando, assistindo, como é que se diz? Compartilhando, né? Estão como é, escrevendo aí o que vocês sentem, né? Nos meus vídeos. Obrigado, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau! Maravilha!